paz a todos meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos diante de mais uma lição bíblica da Escola Dominical. E nosso canal aqui é BD Online, a lição de número 2, como todos estão vendo, tá? Que ela tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Que igreja é essa de Jerusalém? Aonde deu início essa igreja, né? Quem fundou essa igreja? Qual eram as características dessa igreja de Jerusalém? A lição é de domingo, que vem agora, dia 13 de julho de 2025. O tema é a igreja de Jerusalém, né? Um modelo a ser seguido, e o texto áureo nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo de número 42. A verdade prática nos diz assim: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Amém? Porque apesar de ter muitas igrejas, algumas não seguem à luz das Escrituras. Elas ficam bem distantes das Escrituras Sagradas, enquanto outras não. Tá? Então, o texto baseado aqui, principal da leitura bíblica em classe, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Mas antes de tudo, se inscreva em nosso canal. Seja um missionário para propagar a palavra do Senhor, o ID glorioso do Senhor, através do ensino, do didasquer, do ensino da palavra de Deus. PB. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Deus tem uma palavra para você, tá? A introdução nos diz assim: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplina e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Por quê? Porque estava na doutrina dos apóstolos, que obviamente seguia a doutrina dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. E esse padrão e esse modelo está em Atos, capítulo 2, do versículo de número 42 ao 47. Esse é o modelo da verdadeira igreja bíblica, tá bom? Que alguns dizem, mas a primeira igreja é a igreja católica, apostólica, romana. Negativo, a primeira igreja é chamada igreja primitiva, tá? Fundada pelos apóstolos de Cristo. E alguém vai dizer, sim, mas o apóstolo Pedro, tá? E a gente vai observar que não é bem assim. A igreja católica, apostólica, romana, ela surge depois de 300 anos, né, com o imperador pseudo-cristão chamado Constantino, e aí a igreja deixa de ser perseguida para começar a perseguir aqueles que não obedecessem às ordenanças da igreja. E a história é longa, você vai estudar isso na história do cristianismo, mas aqui o tema é outro. Então, uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro tópico, né, o comentarista da nossa lição é José Gonçalves, um homem muito pautado na palavra. E o subtópico do primeiro tópico diz assim: uma igreja com fundamentos doutrinários. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. O que é isso? Uma igreja bem treinada, ensinada, né? Uma igreja que aprendia a verdadeira essência da palavra. Então Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Está em Atos capítulo 1 e o versículo 2. Vamos ver, capítulo 1, versículo 2 de Atos, o que é que diz? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que
escolher. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Dr. Lucas, historiador, também escritor desse livro que leva o seu próprio nome. Então, ó, uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos, que seguiam os ensinamentos, obviamente, de Cristo. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que foram treinados por Cristo, foram discípulos de Cristo e seguiram o seu mestre. E a igreja também seguiu os apóstolos, sendo discípulos dele. Tá? Então, Atos 2,42 já fala sobre isso. Ou seja, uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã e bíblica quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o quê? O caráter de Cristo, o fruto do Espírito, o amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fidelidade e assim por diante, longanimidade, gozo, tá? Fidelidade e assim por diante. As 9 virtudes do fruto precisa estar atrelada a essa igreja. Segundo subtópico, vai nos dizer, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá? Atos 2,42 ainda. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. Tá? Discipulada. A palavra grega, né, para o termo grego, né, é didaské, que significa ensinar, tá? E instruir. Ou seja, tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. Quando se ensina, quando se instrui, esse discípulo ele segue os passos do seu mestre. O discípulo é alguém que consegue reproduzir isto, é levar adiante o que aprendeu de seu mestre, seu Senhor, tá? Os apóstolos aprenderam de Cristo e a igreja cristã primitiva, obviamente, aprenderam dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. Então a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular, nem ser discipulada, nem discipular. Então é por isso que quando se aceita Cristo, antes de se entrar em qualquer órgão da igreja, passe-se pelo discipulado da igreja, aprende-se as doutrinas básicas da igreja para depois poder se batizar nas águas e aí participar também dos órgãos locais da igreja. Terceiro subtópico do primeiro ponto. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, vamos usar esse termo que fica melhor, era uma igreja relacional. É uma igreja onde tinha relações boas, interpessoais, relações pessoais, né? Então, ó, uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava também na comunhão, não só na doutrina, como também na comunhão. E o que seria essa comunhão? Atos 2,42 já fala sobre isso. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, né, ela traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Havia comunhão, havia perseverança, havia interação. Então, escute bem, assim perseveravam na comunhão. Perseverar na comunhão tem um sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos, tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo, certo? Então há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Existem muitas igrejas por aí afora, com muita criatividade, com muita dinâmica, mas poucas relações interpessoais e essa comunhão, verdadeira comunhão. Vou dar um exemplo disso para vocês. Estamos numa igreja, de repente há uma situação de uma confraternização ou de alguma outra situação, mas tem aquele irmãozinho que é mais carente, que ele não tem condições. Qual é o correto? Os outros irmãos se reunirem e partilhar com ele uma ajuda para que ele também participe, não fique de fora dessa comunhão. Era o que acontecia na igreja primitiva. Eu estou dando um exemplo entre mil e N exemplos que pode ser dado. Então, esse irmão não pode ficar de fora.
Em nenhuma ocasião. Os demais irmãos têm que ter essa consciência de comunhão, de koinonia, tá? Vamos lá. Ainda, a mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era a mesma igreja que vivia também em oração. Detalhe importantíssimo, a igreja de Jerusalém orava. E aí, sua igreja está orando? Você está orando? Eu estou orando? Nós estamos orando? Como vai o nosso relacionamento com Deus? Escute bem, há 3 questões. Precisamos estar bem com Deus, precisamos estar bem consigo mesmo e precisamos estar bem com o próximo. Amém? São 3 questões. Estar bem com Deus, estar bem consigo mesmo e estar bem com o próximo. Tá bom? Então a igreja de Jerusalém, ela tinha essa característica. Por quê? Ela orava, lembra de Pedro e João? Na 9ª hora, indo ao templo orar. Ou seja, não era só os crentes, os membros da igreja que oravam, mas os apóstolos. Aqueles que têm o ofício, o título, o ofício de apóstolo. Hoje podemos caracterizar como diácono, presbítero, evangelista e assim por diante. Eles oravam. Então, muitas coisas não têm acontecido por falta da oração. Eles foram orar na 9ª hora e Deus, por sua misericórdia e graça, curou um paralítico na frente da porta chamada Formosa, certo? Então os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Você está orando? Quantos minutos você ora por dia? Ou ora? Jesus disse aos discípulos uma certa vez, vocês não conseguem velar comigo nem 1 hora, certo? Nós precisamos orar, precisamos estar em comunhão com Deus, porque a oração é o oxigênio da alma. Então, e a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava na oração. Oração. É fundamental que a igreja ore. Uma igreja que não ora é uma igreja que está fadada, certo? À falência, à morte espiritual. Segundo tópico da nossa lição, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Vamos ver? O batismo, por exemplo, após o primeiro sermão do apóstolo Pedro, na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, assim como João Batista batizou lá, com o símbolo do perdão dos pecados, certo? Lembrando que essa foi uma mensagem também pregada por João Batista, arrependei-vos e convertei-vos. Esta foi uma mensagem pregada por Noé, lá no Antigo Testamento, arrependei-vos. Por Jonas, arrependei-vos. Por Jesus, arrependei-vos. E qual está sendo o tema da nossa pregação? Será que estamos ainda chamando o povo ao arrependimento? Ou não? Será que estamos indo nós mesmos ao arrependimento? Quantas vezes você se lembra de ter chorado por um pecado que você cometeu? Amém? Então é preciso a gente refletir sobre isso, entender a nossa pequenez e a nossa necessidade de se arrepender diante de Deus, de Deus sobre os nossos pecados, tá bom? Então arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Por quê? Obviamente, a teologia ela foi se construindo aos poucos, os ensinamentos, o costume. A teologia é progressiva, né? Ela vai progredindo. Então, o que acontece? No entendimento deles, aceitaram a Cristo, eles já eram batizados nas águas. Lembra lá de Filipe, e o eunuco? Claro. Só que hoje a gente tem esse entendimento de um preparo, de alguém procurar ter essa consciência mais de perto, e assim, por um cuidado melhor, de zelo, e nada de mudança da palavra, porém pelo zelo. A igreja foi desenvolvendo essa questão de primeiro aceitar a Cristo, passar por um discipulado, para que possa ter essa consciência e se batizar nas águas. Então, ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus, que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Não é que o batismo vai levar ao seu arrependimento, mas o batismo ele passa a ser uma confissão pública
daquilo que o Senhor já fez internamente na vida daquele que se converte. Então, ó, o batismo era um modelo dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo, mas para ser batizada a pessoa precisava ter se arrependido verdadeiramente, né, dos seus pecados e crido em Jesus. Que Jesus morreu e ressuscitou, era a pregação dos discípulos. Jesus tinha morrido, mas ressuscitou. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé, e não essa crença do batismo operar o milagre. Não, não, não. O batismo é apenas um símbolo do milagre que aconteceu internamente. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido, tá, ao Evangelho. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo Jesus. Segundo subtópico do segundo ponto, a ceia do Senhor, uma segunda ordenança. Tá? A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseveravam no partir do pão. E aqui já vem um simbolismo da própria Santa Ceia do Senhor, Atos 2 e 42. A maioria dos estudiosos, queridos, eles acreditam e concordam que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. É como eu estou dizendo, a igreja ela foi se organizando no sentido de costumes, de normas e assim por diante. Então, de início, eles ceiavam todos os dias, fazia parte da refeição. Tá? Então, Donald J., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, ele disse que quando tomada corretamente a ceia, leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Dentro dessa proposta do partir do pão, a gente vai ver muitas coisas que aconteceram. No partir do pão, o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou multidões, mais uma vez, e sempre que o Senhor abençoava e partia o pão, ele revelava algo. No partir do pão, ele revelou lá na última ceia quem seria o seu traidor. No partir do pão, Jesus abençoou e Jesus já profetizou, já falou do que aconteceria no futuro com ele. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue com o vinho e esse é o meu corpo com o pão. E partindo o pão, né, dava aos discípulos e cantaram o hino. E saíram para o Monte das Oliveiras. No partir do pão também, Jesus vai se revelar depois que ressuscitou aos 2 discípulos do caminho de Emaús. Enquanto eles estavam com os olhos abertos, não estavam enxergando Jesus. Quando eles fecharam os olhos para orar, que o Senhor abençoou o pão e partiu, que ele abriu os olhos, observaram que era o próprio Jesus que estava ali. Amém? E começou a dizer, por isso que ardia em nossos corações quando ele falava. Então, no partir do pão, o Senhor fez revelações extraordinárias, e esse partir do pão, ele é sagrado, ele é maravilhoso, é o momento de refletirmos sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a própria volta do Senhor Jesus. Então, parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, né, de sua refeição comum, né, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias, provavelmente, tá bom? Porque a gente vai ver em Atos 2 e 42 ao 46, que fala sobre isso. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. No versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Hoje fazemos a ceia, algumas igrejas fazem uma vez por mês, outras não sei se por semana e assim por diante. Porém, não podemos deixar de fazer essa ordenança do Senhor Jesus Cristo para lembrar, né, da morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Terceiro tópico da nossa lição, uma igreja modelo. Por que uma igreja modelo? Porque era uma igreja reverente e cheia de dons. Diferente de muitas hoje, que se fala e até se exclui os dons. Se exclui os dons, tá? Então, uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor.
E esse temor aqui não está relacionado a um medo no que diz respeito de pavor de alguma situação, ah, como é que eu poderia dizer? No sentido de pavor e medo necessariamente, mas sim de reverência, de reconhecimento, né, do poderio do Senhor, da graça de Deus e do respeito, da reverência, do santo, saber separar o santo do profano, coisa que hoje está muito difícil. As pessoas não têm mais temor, não têm mais respeito, não têm mais reverência, nem dentro da casa do Senhor, dirá fora. Mas é preciso voltar a ter esse temor, isso é fundamental. Então, é a palavra phobos, né? Phobos, que também significa reverência, a palavra grega, né? Phobos, que significa reverência. Tá? Tem a ver também com medo no grego, mas aqui a ideia é de reverência, respeito pelo sagrado, ou seja, havia um forte sentimento da presença de Deus. Lembrando que não é à toa esse sentimento, essa reverência. Quando veio aquela questão de Ananias e Safira, eles morreram diante de todos ali, até mesmo que era o início da igreja, e alguém mentindo e aí querendo mentir ao Espírito Santo, mas não enganar. Mentir é diferente de enganar, tá? Reverência. Então havia um forte sentimento da presença de Deus, havia um clima de presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés, lembra lá na sarça? A sarça ardia, não se consumia, o Senhor disse, Moisés, tiras ao parca dos teus pés, tenha reverência, porque este lugar é santo, eu estou neste lugar. Aonde Deus está, passa a ser sagrado, passa a ser santo, até o solo onde se pisa. Então, ó, a terra é santa, Êxodo capítulo 3, versículo 5, lá no chamado de Moisés, na chamada. Precisamos aprender com a primeira igreja, não podemos perder o respeito pelo sagrado. É muito importante. Não podemos mistificar coisas demais, mas não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Onde estão essas maravilhas? Onde estão esses sinais? Será que eles não estão relacionados muito ao temor, ao respeito, à reverência, ao sagrado, às orações? Então, ó, sinais, a palavra teros, né, que é sinais, e maravilhas, que é a palavra semeion, do grego. Então, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas. Será que a igreja perdeu isso? De modo algum. Então, os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Então, os dons espirituais precisam continuar ornamentando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Segundo subtópico, uma igreja acolhedora. Lembrando que os dons e os sinais continuam, tá? Até a volta do Senhor Jesus Cristo, até o que é perfeito que vai vir, que vai se revelar, certo? E o veremos e o vemos e entenderemos como ele é, tá bom? Mas por enquanto ainda estamos aqui. Precisamos desses dons, desses sinais, dessas operações do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, acolhimento aparece como uma das suas principais, tá? Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Como está sendo aí a sua igreja? Quando estão chegando, as pessoas estão sendo acolhidas, estão sendo bem atendidas, estão sendo bem supervisionadas. Aonde alguém vai que se sente bem, quer voltar novamente. Aonde alguém vai que não se sente bem, não quer voltar mais. Né? Então, se tem esse acolhimento, se tem essa característica, ela está seguindo a igreja primitiva, o modelo da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora, como já disse. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tá? Atos 2 e 44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher.
A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconvenientes. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo também se sente, tá bom? Então é preciso termos esse acolhimento, é preciso a gente saber acolher bem as pessoas, para que as pessoas se sintam bem, para que elas se sintam membros deste corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor também, tá? Então, terceiro subtópico e último da nossa lição. Uma igreja adoradora, ou seja, a igreja de Jerusalém era reverente, a igreja de Jerusalém era cheia dos dons, a igreja de Jerusalém era acolhedora e a igreja de Jerusalém era adoradora. Como é que está você na sua igreja? Você tem adorado ao Senhor? Sua igreja tem adorado ao Senhor? A igreja que você congrega tem adorado ao Senhor? Então, a igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, ou seja, louvando a Deus. Atos 2:47, caindo na graça de todo o povo. Veja o que acontecia, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por quê? Porque havia sinais, havia maravilhas, havia acolhimento, havia tudo isso e muito mais. Então, olha, louvando, né? Traduz o verbo grego aineo, que significa o significado é o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus, conforme Lucas 2, 13 e 20. É o mesmo termo usado de louvor, de adoração, de gratidão. Então, é usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta do templo chamada Sagrada. Então, é, portanto, uma expressão de júbilo. Esse louvor aqui é uma expressão de júbilo, de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. Eu posso cantar, louvar cantando, e eu posso elogiar o Senhor sem estar cantando, mas jubilando de uma outra forma, me alegrando, exaltando com palavras de júbilo e adoração. Então, é uma expressão de rendição total, tá? É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja adoradora. Precisamos disso. Então, voltando aqui, só uma revisão. A igreja de Jerusalém era uma igreja com sólidos alicerces. A igreja de Jerusalém era uma igreja observadora dos símbolos cristãos. A igreja de Jerusalém era uma igreja modelo, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos aprender com essa igreja primitiva e seguir os passos dessa igreja, tá? Conclusão. Vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. E isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Toda igreja tem seus problemas, precisam ser resolvidos. Houve concílio, houve situações, discussões, houve situações, obviamente. Mas, afinal de contas, a grande maioria da marca dessa igreja são características muito maravilhosas, tá? Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores, nada contudo que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma boa aula no domingo. Pesquise sobre a igreja. Tivemos outra lição com o mesmo autor falando sobre a igreja, mas num sentido mais sistemático, tá? Um pouco diferenciado desse estilo aqui que está sendo passado, transmitido para nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Lembrando que a nossa próxima lição será a lição de número 3, que vai ter por título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Pense numa coisa que está tão difícil hoje de se fazer, é pregar o Evangelho. Eu estou trabalhando, e no meu trabalho são muitos homens, e a gente observa que a conversa das pessoas não são produtivas.
tá? E a gente precisa ter sabedoria de entrar na hora certa, no momento certo, para falar do amor de Jesus para essas pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Pai, te louvamos por essa oportunidade, abençoa cada aluno, a cada professor no domingo que vem, abre o entendimento, traga a iluminação da tua palavra para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Continue orando por mim, estarei fazendo mais alguns exames, mas já deu tudo certo para a glória do nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Até a próxima, meu querido.